quinta-feira após a cerimônia de Pentecostes. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. 1º de junho, um mês festeiro, um mês em que teremos Corpus Christi, um mês em que teremos as festas de Santo Antônio, de São João Batista e de São Pedro. Teremos as festas juninas, julinas e até agostinas, porque essas festas se prolongam. Mas esse mês é o mês de tanta devoção no meio do povo de Deus. Mês bem-vindo, 6º mês, metade do ano que parecia tão novo, né? Mas já está pela sua metade. Um ano que precisamos de muita fé e de muita coragem. Precisamos, para enfrentarmos situações difíceis. Mas temos a fé, temos a esperança, temos a caridade, temos os sacramentos, temos a tradição e as escrituras, temos o ensinamento seguro da igreja sobre a fé e a moral. E é por isso que caminhamos, apesar da tempestade, no meio de tantas dificuldades, com segurança. Hoje gostaria de voltar ao 2º século da igreja, exatamente isso. 1900 anos atrás, já que estamos no 21º século do cristianismo. Vozes ancestrais, porque desde sempre é assim. A igreja não vai inventar. A igreja tem que se atualizando, não tenha dúvida. Mas essa atualização é do mistério sempre antigo. Atualizar não significa criar do nada, ou acompanhar modas, ou aceitar as exigências de grupos e de ideologias. Nada disso, nada disso. Pelo contrário, é o Espírito Santo na igreja, e como vimos ontem em Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que garante que a igreja tenha uma língua inteligível. Ela nem sempre é aceita, cuidado. Os judeus odiaram quando os apóstolos começaram a pregar, curar e etc. Inclusive, de início, através da mão pagã de Herodes, eles promovem a morte de São Tiago. No entanto, a igreja prega, ensina, fala, insiste. Trata-se de um grande santo, Santo Irineu, e num tratado que hoje seria muito mal visto, hoje não se pode falar mais de heresia, né? Parece. Não, pode sim. Tratado contra as heresias. Desde o início a igreja conhece a verdade e combate a mentira porque conhece a verdade. Não a produziu, essa verdade foi revelada. E se trata do dia de hoje, o envio do Espírito Santo. Portanto, ouçamos Santo Irineu, que vem lá de 19 séculos atrás, para comunicar-nos a tradição da igreja. Ao dar a seus discípulos poder para que fizessem os homens renascerem em Deus, o Senhor lhes disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 28, 19. Deus prometera, por meio dos profetas, que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre seus servos para que recebessem o dom da profecia. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim, renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar de sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz
que o Espírito Santo, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque, naquele dia, todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as etnias mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode sem água tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim, como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça vinda do alto. Com efeito, nossos corpos receberam, pela água do batismo, aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, receberam pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como o espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus, segundo o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o Paráclito sobre a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. São Lucas, capítulo 10, versículo 18. Por esse motivo, temos necessidade deste orvalho da graça de Deus para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado de toda a criatura. Daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários reais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Vejam, aqui está a palavra da tradição. Aqui está um dos maiores teólogos da antiguidade, Santo Irineu, que foi um guerreiro contra a heresia, gnosticismo e tantas outras heresias que nasciam do humus do cristianismo antigo, ou vindas do judaísmo ou no próprio cristianismo, mas combateu com força. Foi ele quem promoveu a superação das desconfianças em torno do Evangelho de São João, tão importante para negar a sedutora doutrina dos gnósticos, uma doutrina espiritualizante que sempre atrai homens
de pouca inteligência sobre a fé cristã.